a TV Ocimar vai entrevistar a sexóloga Luciane Cabral, especializada em educação emocional e sexual na prevenção e proteção ao abuso sexual. Roda a vinheta e confira. Microfone, atração. 1, 2, 3, som. Testando o microfone, assim está bom. 1, 2, 3, som. Testando o microfone, atração. A gente vem observando uma mudança no perfil dos casais. Não há casamentos duradouros, há uma desconstituição familiar e isso não é problema. Mas você vê algum motivo específico para isso? Olha, eu acredito que essa mudança vem sim também nesse caminho de buscar mais prazer e satisfação, mas também porque hoje a gente fala de prazer, né? Então, se a gente pegar a história da sexualidade, tudo é muito novo. Produção e conhecimento em sexualidade é novo, né? O que Glidden tem trazendo também aqui para o nosso país são pesquisas, né, que são encomendadas por plataformas, por empresas que são conceituadas, falando de sexualidade, de prazer, de desejo, de relações abertas, de conhecimento, de autoestima. Então, quando a gente começa a produzir conhecimento, isso é muito importante. E, infelizmente, a gente chegou aqui no Brasil, sei lá, na década de 30, 40, quando a gente começou a falar de orgasmo, começou a falar de clitóris, tudo é muito novo para a ciência em sexualidade. Então, esse desbravamento, essa liberdade de expressão sexual, essa liberdade de poder viver a sua sexualidade, é nova no nosso país. Vamos pensar que na década de 60, mulheres tinham, né, a gente tinha ditadura, as mulheres tinham que pedir permissão para o marido para trabalhar fora de casa, quiçá falar em prazer sexual. Então foi um avanço da humanidade a gente começar a construir saberes sobre sexualidade, saberes sobre a nossa intimidade. Isso é fundamental para que a gente seja feliz. Eu realmente espero que um dia a gente consiga elevar a sexualidade no patamar que ela merece. Sair desse estigma de tabu, de mito, para justamente deixar ela na mesa, sabe? Deixar ela posta a que todos possam ter acesso. Para que a gente eduque bem, né, os nossos jovens, mas para que também a nossa geração e as outras gerações possam vivenciar e se aproveitar da potência que a saúde íntima traz no corpo humano, na saúde humana, na nossa mente, o quanto isso impacta na nossa felicidade. Qual a predisposição sexual do usuário do Glidden? Há um perfil observado? Olha, quando a gente fala de um aplicativo de encontros, um aplicativo de relações não monogâmicas, quando a gente fala de um espaço, na verdade de um lugar onde você pode viver a sua fantasia, pode praticar o seu fetiche, né? Qual a diferença aí de fantasiar e de ter um fetiche, que é um homenagem, que é um encontro de 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, ou outras formas, ou quem quer viver experiências extraconjugais, fora do seu relacionamento. Quando a pessoa identifica qual é o seu desejo, qual é a sua excitação, fica muito mais fácil dela viver essa potência da sexualidade. Então, o que a gente percebe? Que dentro do nosso aplicativo, as pessoas já descobriram o que elas gostam, o que as satisfazem, ou pelo menos estão em busca de. Então, são pessoas que já passaram daquela fase de desconhecer o que te excita, desconhecer o seu desejo e de deixar a sua saúde íntima, a sua sexualidade para debaixo do tapete. Ao contrário, são pessoas que querem viver essas potências, querem viver esse prazer, justamente porque já se conhecem, sabem do que gostam ou estão querendo descobrir e ali no aplicativo vão encontrar pessoas com desejos, fantasias e vontades parecidas. Então, na verdade, é um facilitador, é um aliado para a pessoa que quer viver a sua fantasia sexual, quer viver outras experiências, e ele é um facilitador. Essa tendência de mudanças sexuais, homossexualidade, trans, um público diversificado já desde a adolescência, bissexuais, o que encontram em relação ao prazer sexual? Na verdade, quando a gente fala tendência, eu não gosto de usar muito esse termo. Por quê? Na verdade, a diversidade em sexualidade, ela sempre existiu. Ela sempre existiu desde ali da Grécia Antiga, né? Viver experiências homoafetivas ou bissexuais, isso sempre foi uma prática de muitas culturas. O que acontece aqui no nosso país, né, colonizado, baseado em culturas cristãs, sempre existiu uma história de castração das possibilidades, especialmente femininas,
feminina, nosso aplicativo é um aplicativo de relação para mulheres, feito por mulheres, né? A gente sempre teve uma falta dessa experiência para as mulheres, elas não podiam viver a plenitude da sua sexualidade, e a diversidade e sexualidade, ela sempre existiu. O que a gente hoje em dia encontra, e também acho que com o avanço da tecnologia também, a gente conseguiu perceber que isso se expande muito mais. A tecnologia aproximou os diferentes e mostrou que também ser diferente você tem em vários lugares do mundo. Então, você tem em todas as regiões do mundo pessoas com identidades de gênero diferentes, com orientações afetivas sexuais diferentes e que buscam a sua felicidade se encontrar dentro do que te faz bem, né? Então, eu não acho que é uma tendência, eu acho que é um acontecimento, né? Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas e cada um, não é possível que ia caber numa caixinha só 2 perfis, né, de satisfação, tanto sexual quanto de entendimento de quem eu sou, de como eu quero me vestir, né? A sexualidade é biopsicossocial. Tendo entendido isso, eu acho que sim. Com o avanço da tecnologia, a gente consegue agora ver que em todos os cantos do mundo é natural, é comum existirem essa diversidade em sexualidade e que as pessoas podem e merecem viver seus prazeres sexuais. Aqui no Brasil tá na lei, né? Todo mundo pode exercer a sua sexualidade e tem o direito de exercê-la, independente de qualquer dogma, de qualquer crença. Então isso inclusive é um crime, né? Então é muito importante que a gente saiba que sempre existiu a diversidade. A gente só, em alguns países, em algumas culturas, não se verbalizava sobre isso, não deixava isso tão claro e tão acessível. E é claro que hoje a gente tem os meios de comunicação mostrando cada vez mais o quanto isso é comum. Eu acredito que é muito benéfico, porque sim, é na adolescência que a gente vai se identificar, é na adolescência que o nosso corpo vai ter uma inclinação e uma resposta quando ele encontra uma parceria, né? Então a gente começa a perceber se a gente gosta mais de menino, de menina, de quem eu gosto, ou me libertar para sensações. Infelizmente, a sexualidade ela é muito tolhida e isso acaba dificultando com que as pessoas acessem prazeres e sensações muito intensas, né? O êxtase sexual, os prazeres intensos, estão muito para quem é desprendido de crenças limitantes, de valores, de dogmas e permite que o corpo seja explorado e vivencie as sensações, né? Então, numa cultura que castra isso, a gente infelizmente tem menos pessoas felizes com a sua saúde íntima e sexual. Eu acredito que é muito benéfico que as pessoas estejam se conhecendo, se descobrindo e indo atrás do que lhe faz feliz, do que lhe cabe, porque de fato a saúde íntima, viver a potência da sexualidade é algo que libera assim hormônios muito intensos, muito potentes, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, que nos deixam com uma sensação de bem-estar absurda, até inclusive mais que, por exemplo, atividade física, né? E sou educadora física também. Portanto, é muito importante que a gente dê esse espaço de liberdade, que as pessoas saibam se conhecer e viver essa potência, porque pessoa feliz, gente, com certeza dá menos trabalho no mundo e a gente ia ter um mundo bem melhor. Você acredita que essa mudança ocorre em busca do pleno prazer e satisfação sexual? Sobre essa mudança no perfil dos relacionamentos, em muitos casamentos que não duram, o que eu penso, se tem algum motivo específico para isso? Em atendimento, o que a gente percebe que é, infelizmente, dentro da nossa cultura, a questão do amor romântico atrelado com desejo de satisfação sexual não é bem estabelecida. Infelizmente, vários relacionamentos, depois de um certo tempo, entra numa monotonia, numa simplicidade, numa mediocridade, numa mesmice da questão de saúde íntima e sexual, onde o casal acaba ficando meio que melhor amigo ou com a parte mais negativa da relação, que é pagar boleto, contas, educação dos filhos, várias tarefas e estresses diários que se você não tiver aquela dose gostosa que tinha da convivência, do desejo, isso vai ficando cada vez mais uma situação onde eu não sustento, né? Onde eu só fico com a parte ruim. E esse é o grande desafio como sexóloga da humanidade, é justamente a gente ajudar os casais, ajudar as pessoas a entenderem sobre o impacto da saúde íntima, o impacto da nossa sexualidade nos relacionamentos e também na vida sozinha, o quanto isso reverbera na nossa felicidade e o quanto isso não pode deixar para depois, porque daí infelizmente a gente acaba tendo relacionamentos que poderiam dar certo se essa saúde íntima fosse potente e infelizmente acabam não dando por conta da gente não ter a educação, esse olhar cuidadoso para nossa sexualidade dentro de um relacionamento. Quais diferenças de um orgasmo em grupo para o entre casal? Há diferença na sensação de prazer?
E você acha que até os antigos, se experimentassem, gostariam? Falar sobre a diferença de um orgasmo é algo muito subjetivo, né? O orgasmo, ele tem um efeito fisiológico, então não dá pra gente duvidar que ele aconteceu, porque a gente tem resposta, aumento da frequência cardíaca, a gente tem aumento da sudorese, a gente tem contrações involuntárias da nossa vagina, né? Então, tem percepções fisiológicas que nos remetem a falar, isso é um orgasmo. E o êxtase, né? Aquele êxtase, aquele relaxamento pós o orgasmo. Então, a gente precisa, legal, a gente definir isso. Porém, o orgasmo é altamente também, embora a gente fale tanto de orgasmo clitoriano, disso, ele é subjetivo, né? As possibilidades de prazer, elas vão depender muito da nossa predisposição à vulnerabilidade. Então, o que eu percebo nos atendimentos e quem vive relações não monogâmicas, relações com mais de uma pessoa, quanto mais estímulos você oferece ao seu corpo, sem bloquear as reações, mais intenso podem ser as sensações. É para todo mundo? Não é para todo mundo. O que a gente está dizendo é que nós temos mais de 8 bilhões de pessoas e existem pessoas que não estão felizes nas suas relações monogâmicas. Existem pessoas que não estão felizes e tendo prazer nas suas relações heteronormativas. Atendo infinitas centenas de mulheres ao longo desses anos que não têm prazer nos seus casamentos, que fingem orgasmo, né? Que não têm vontade de ter relação, que nem imaginam o que é um êxtase e um prazer sexual. Então, pessoas que buscam esse lugar, que entendem o quanto isso faz parte do meu corpo e quanto isso impacta na minha felicidade, vão buscar novas formas de sentir, de sensações, de potencializar as sensações. Então, independente de ser A2, A3 ou A4, quando a gente permite que o nosso corpo fique entregue e ele responda aos estímulos, a gente consegue atingir níveis absurdos de prazer, de satisfação sexual, que perduram inclusive por dias. E o que eu posso falar enquanto pessoa, né, enquanto uma profissional que atende pessoas que praticam também a não monogamia e que hoje em dia vivem isso, é que quanto mais estímulos a gente oferece para o corpo, então você tem um estímulo vindo de outras mãos e outras partes do corpo, permitindo que esse corpo sinta, até numa massagem a 4 mãos, às vezes você tem uma sensação muito boa, né? Então, permitir os estímulos, permitir o toque, permitir as sensações, libertar o corpo sem ficar preocupado, com medo, com receio de julgamento, de travas, do que é certo, do que é pecado, do que é errado. Quando você tira tudo isso da sua mente e deixa só o seu corpo viver as sensações, você atinge muito prazer e satisfação sexual. E aí o que eu posso dizer é que pessoas que buscam essa satisfação tendem a estar muito felizes na sua relação. E aí, eu posso confirmar nos meus atendimentos, na minha experiência pessoal como sexóloga que atende casais heteronormativos, que atende casais também que vivem essa liberdade sexual, é que existe uma tendência, as pessoas que vão buscar essa liberdade, de cada vez mais acessarem lugares não acessados antes de prazer, de sensações intensas de prazer. Então eu acredito que talvez não seja para todo mundo, mas das pessoas que eu já atendi, todas se beneficiaram de experimentar novas sensações. 6, 7, 8.